Olá, você que nos acompanha, bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou o Jander Ramon, assessor de comunicação do IES, e sigo com vocês aqui agora na segunda parte dessa conversa que nós tivemos sobre o repensar o fim do hospitalocentrismo, num papo que nós tivemos com o Rodrigo Lopes, o CEO da Humana Magna. Rodrigo, quando você fala da questão do desafio dos dados, a gente sempre... Eu atuo um pouco mais aí de quase 15 anos aí na saúde, né? E o tema do prontuário eletrônico do paciente, uma informação integrada, é um tema recorrente, mas de difícil superação, né? A coisa passa um pouco por aí, Rodrigo, porque hoje você tem sistemas muito isolados, muito próprios, esse fluxo, o acesso. Como é que vocês estão enxergando? Porque me parece que esse é um tema crucial para organizar essa jornada do cuidado, né, do paciente. Como é que você está vendo isso? Se você me permitir, a gente sair um pouco da questão de saúde, né? Mas pensando hoje na situação até de tecnologia e de como a gente vive hoje, né? Acabei de voltar de férias com a família, todas as nossas fotos estão em nuvem, né? Eu vi uma família alemã que eles estavam utilizando um rolo de papel. Eu tive que explicar para minha filha de 12 anos o que era aquele tubinho que ele estava colocando numa máquina fotográfica. Mas todas as fotos estão em nuvem. Provavelmente, grande parte dos nossos arquivos pessoais também estão em nuvem. Só que o nosso histórico de saúde não está em nuvem. Isso ele está nas instituições onde nós usamos. Apesar do prontuário ser de domínio do paciente, né, ele não fica como um paciente. Quantas vezes ou quantos cenários a gente poderia estar sendo mais otimizado e, obviamente, de menor custo, se as informações realmente tivessem, aí falar de uma forma meio metafórica, ou meio num chip ou num pendrive com o paciente, né? Se a gente tivesse uma linguagem única. Veja, a gente está falando da evolução das informações, provavelmente elas já existam. Acredito que falte a gente saber trabalhar com elas ou transformar elas realmente em algo produtivo, para que a gente seja preventivo, né? Veja, se a gente for em qualquer grande empresa, o RH, ou a saúde ocupacional, tem histórico de todos os seus colaboradores e fazem exames preventivos, né? E os ocupacionais, os periódicos, desculpa, isso veio à cabeça. Realmente a gente pega uma demanda lá e entende quanto que daquela população tem uma tendência diabética, quantos estão acima de 40 anos e não levaram seus exames prévios oncológicos, ou de mama, ou de próstata, ou que seja uma colonoscopia. Se a gente realmente não aprender a trabalhar com esses dados, né, a gente usa hoje smartwatch para tudo, né, para a gente saber quantas horas a gente dorme, se a gente está perdendo peso, se eu dei 12 mil passos ou 18 mil passos, mas eu não utilizo isso para uma prevenção de saúde. Eu acredito bastante que se a gente realmente tivesse uma força, porque inteligência e tecnologia, para isso eu tenho certeza que a gente tem, mas se a gente não tiver uma força de integração para que a gente utilize essas informações, a gente ainda vai estar um passo atrás de tentar resolver, ou de tentar melhorar. Resolver, acho muito prematuro, muito exagerado da minha parte, mas de tentar melhorar a questão de saúde hoje no país. Bom, então, Rodrigo, para quem não esteve ainda, não conhece uma estrutura como a da Humana Magna, o que ela se diferencia de um hospital geral, de um hospital clássico terciário? Como é que essa experiência em relação ao outro, a outra estrutura? Quando eu entrei em abril do ano passado, né, e uma das coisas que nós desenvolvemos nos últimos meses foi uma unidade de cuidados intensivos. 85% dos pacientes que tinham rebaixamento da sua situação e eram transferidos, hoje a gente mantém ele dentro da Humana Magna por causa dessa unidade de cuidados intensivos. Obviamente, a gente tem hoje uma estrutura de suporte de ambulância, né, de resgate, para que alguma situação que a gente realmente não consiga assegurar, a gente de forma rápida transfira o paciente. O hospital de transição, ele não vai ter
somente essa área de serviço de diagnóstico e terapia, né? A gente não tem ressonância, a gente não tem tomografia, só que a gente também tem condições de fazer diagnósticos, exames de laboratório, tem ultrassom, né? Eh, Quando eu não preciso desses exames de imagem, eu não preciso estar transferindo o paciente. E eu tenho uma condição hoje assistencial que me permite realmente ter uma segurança muito positiva quando o paciente precisa de um cuidado mais agudo naquele momento. Veja, quando o paciente vem para cá, a gente também tem que entender que o período hoje, o tempo médio de uma internação no hospital geral, no hospital terciário, tira de 4,5, 7 dias. No hospital de transição, a gente está falando mais de 30 dias. O acolhimento, ele é muito diferente. E muitas vezes, eu até brinco com o meu time, com o nosso time aqui, muitas vezes o paciente é o familiar, né? Porque também é uma situação complicada para ele. Veja, um paciente de finitude é um momento de vida complicado, né? Pelo máximo que a gente pode estar preparado psicologicamente, espiritualmente, é uma transição. A gente precisa saber acolher isso. Eu vejo que um hospital de transição, um hospital como a Humana, ele precisa se preocupar muito em acolher, tirando todas as necessidades assistenciais, que isso é obrigatório, dos treinamentos, da qualidade assistencial dos profissionais, do que a gente tem aqui de equipamento, a gente precisa acolher. E isso é um diferencial muito grande de uma instituição como a Humana. Nós somos se a gente for pegar o nome, né, uma transição, né? Um hospital de transição é o momento que você está transitando. E esse preparo para que o paciente tenha mais autonomia, ou que seja um paliativo, que seja uma finitude, a gente deveria estar preparando, e a gente tem que estar preparando, não apenas o paciente, mas tudo que envolve ele, seus familiares. Isso é muito importante para que todo mundo esteja adaptado, todo mundo esteja equacionado ao momento que o paciente está passando, que aquele indivíduo está tendo, até para a gente pensar numa recuperação no futuro, ou no máximo possível de autonomia, ou no máximo possível aí que não tenha sequelas. O hospital de transição, ele precisa, e eu reforço, focar muito e trabalhar bastante na humanização do cuidado e em acolher não só apenas o paciente, mas os familiares. Provavelmente isso no hospital geral, não que não aconteça, mas não é o foco. O foco é atender ali, naquele momento, a doença, o processo cirúrgico, o processo agudo. O hospital de transição já tem essa outra característica. A Humana hoje, além dessa unidade de cuidado intensivo, a gente tem hoje já uma câmera hiperbárica, está trazendo para cá uma sala também de pequenos procedimentos, não para que a gente aumente o volume de atendimento, mas que a gente diminua ao máximo possível a ida do paciente, o deslocamento do paciente para uma outra instituição hospitalar, para evitar esse estresse de idas e vindas, né? Nós não queremos ser um hospital geral, não é isso. E, obviamente, a gente precisa ter parcerias que nós temos com os principais hospitais de São Paulo, para que, quando a gente precise, a gente consiga utilizar em benefício do paciente. Mas, ao máximo que a gente consiga reter o paciente para evitar o estresse no deslocamento, a gente vê isso aí também como importante. E essas estruturas que a gente está desenvolvendo é para que a gente consiga aprimorar ainda a assistência de um hospital de transição. Já encaminhando aqui para o fim, eu vou colocar duas questões que envolvem muito alguns desafios para esse setor, né? Você falou bastante dessa coisa da situação do acolhimento, do cuidado. E eu imagino que toda a formação profissional no país, ela historicamente também acaba sendo muito mais inclinada, vocacionada para o modelo principal aí do hospital. Como é que vocês enxergam esse desafio? Como é que vocês estão tratando isso porque eu imagino que o profissional ele tem que ter um outro olhar, não tem a ver com melhor nem pior, você colocou bem a questão do foco, mas vocês precisam, de uma certa forma, preparar esse profissional para um outro modelo de cuidado.
E, na sequência, a outra pergunta que eu faria é, você mesmo disse no começo, né, que esse é um processo ainda que está no início, que é incipiente, a gente vê ainda poucas unidades em poucas capitais. Até por essa questão também do capital humano e da melhor compreensão, como que você está enxergando o desafio de expansão dessa presença das estruturas de transição de cuidados? São duas situações diferentes, mas que elas têm esse ponto de conexão que eu diria que é o profissional, né, o ser humano também que vai atender. Sim, eu acredito bastante que um gestor ele precisa entender a personificação do seu time, né? O Bernardinho, pessoa que eu admiro bastante, ele fala muito disso, né? Que assim, não dá para você dar o mesmo treino para estar todo mundo da mesma forma, né? Você precisa estar ajustando. As pessoas são diferentes. Tem, tem gente que gosta de fazer caridade para criança, tem gente que gosta de fazer caridade para terceira idade. Qual dos dois está certo ou errado? Os dois estão extremamente corretos. Pessoas certas nos lugares certos. Aqui dentro da Humana, não adianta você só ter o preparo profissional, o preparo técnico. Você tem que ter um algo a mais. E isso eu venho falando há quase um ano. Aqui tem uma missão, né? Você acaba se envolvendo, as pessoas passam muito tempo. Veja, eu acabei de ganhar um pedaço de bolo aqui, muito gostoso, de morango, com chantilly, esse aquele meio engordativo, de um paciente que está comemorando a saída dele daqui. Pô, cara, isso motiva, né? Aquilo mexe, né? Ou a gente conversar com o marido de uma esposa de 40 anos que teve um AVC fulminante e o amor dele por ela, os cuidados. Então, no máximo que a gente não queira se envolver, a gente acaba se envolvendo. Então, o profissional aqui, ele tem que, além da questão técnica, ele tem que ter uma dose a mais de coração. Ele tem que ter uma dose a mais de emoção. Se a gente souber achar os profissionais que combinam com a gente, a preocupação do time, desse algo a mais, ela fica mitigada. Porque quem está vindo para cá já tem esse espírito. Veja, eu tenho um educador físico, que também é terapeuta ocupacional, Gil Jacaré. Toda vez que ele vem, ele está fantasiado. Poxa, mas quem vê de fora, o que é isso? Cara, eu vou segurar as palavras, porque isso aqui depois vai ser divulgado, mas imagina você chegar num domingo aqui, isso aqui está um caos, porque todos os familiares, netos, têm pet. Aí você vai falar, pô, e por que que você permite isso? Porque isso é vida, porque isso é acolhimento, porque isso é ser humano, isso é ser humana, né? Então, esse algo a mais, ela não tem uma receita de bolo. Eu acho que, e acredito muito, que é o nosso dia a dia e saber entender isso. A gente procura mais um indicador de brilho nos olhos do que apenas o currículo estruturado. O currículo estruturado é muito importante, mas o brilho nos olhos e aquele coração que tem duas batidinhas a mais, isso faz a diferença para a gente. E eu procuro muito isso no time como um todo. A gente passa aqui, todo mundo se beija, a gente se cumprimenta, a gente tem um vício de dar bom dia, de tal. Você vai falar, mas isso era, para mim, é o normal. E aqui a gente elabora isso. A gente está desenvolvendo uma nova unidade. Qual é a nossa preocupação? Em achar uma estrutura que me permita ter solário, uma estrutura que me permita ter área de convivência. E a gente vê mais de 200 imóveis e a gente não dá continuidade porque a gente não consegue entender a falta do solário, que não tem um lugar legal para os familiares. Então, essas preocupações a gente tem, talvez isso seja um diferencial. Não é que nós somos melhores ou piores, é a nossa característica, né? E eu falo bastante aqui, a gente não é melhor, a gente é diferente. E sendo diferente, eu espero que a gente continue assim. Um grande desafio para a gente crescer hoje, provavelmente, na área de saúde como um todo, não só no hospital de transição, talvez seja uma carência de recursos humanos. Currículos, Jandro, a gente recebe todos os dias, mas conseguir, numa peneira, extrair meia dúzia de três, ou quando a gente dá sorte, meia dúzia de sete, é difícil. E isso é um trabalho herculeano, só que a gente não pode desistir dele, porque isso é o que faz a diferença no dia a dia. Mais de 70% das nossas atividades, elas são pessoais, é de interação. Ela é humano com humano, num hospital como o nosso. Se a gente não souber escolher bem, se a gente não conseguir realmente ter essa qualificação, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver a instituição.
Bom, então nós chegamos ao fim de mais um episódio do YesCast, agora nessa segunda parte, que falamos sobre o repensar do hospitalocentrismo no sistema de saúde. Eu lembro a todos que o nosso podcast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do IES. Mais uma vez eu agradeço a você que nos acompanha e até o próximo episódio. Cuide-se, fique bem.